paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, muito bem-vinda você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 4, pertencente à nossa revista Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nesta lição de número 4, irmãos, nós estaremos estudando o seguinte tema: o corpo como templo do Espírito Santo. E esta lição é para o dia 26 de outubro de 2025, que faz parte do quarto trimestre deste ano aqui, o quarto e último trimestre. Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso 19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta aqui do apóstolo Paulo para o nosso entendimento desta aula de hoje. Temos como verdade prática ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Aqui eu já tenho uma referência bíblica aos irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 13, o apóstolo Paulo ele vem nos dizendo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Estaremos estudando essa temática aqui durante a nossa lição de hoje, amém? Então aqui nós temos como leitura bíblica em classe 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, e também lá no capítulo de número 6, do versículo 15 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, pois, numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. O verso de número 18 diz assim: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí o verso 20 vem dizendo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, levar-nos a compreender que nossos corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. O segundo objetivo que nós estaremos estudando, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Espírito, no Antigo Testamento, melhor dizendo, é portador da presença de Deus. E o terceiro objetivo, conscientizar-nos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje: nosso corpo não é apenas matéria, mas templo do Espírito Santo de Deus, como nós já embasamos aqui na palavra do Senhor. Estaremos estudando também nesta lição para entender estes objetivos específicos que trouxe aqui aos irmãos, 3 tópicos. O primeiro, corpo, propriedade e habitação divina. O segundo tópico nós estaremos estudando aqui, o corpo como tabernáculo. E no terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. Lembrando aos irmãos, que os tópicos eles têm os seus subtópicos para estarem sendo aqui estudados. Temos como palavra-chave para a lição de hoje, templo. E nesta parte de introdução, o que nós veremos na lição de hoje? Nós estaremos estudando a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado,
principalmente quanto à santificação. Também quero trazer de uma maneira sucinta aqui aos irmãos qual é a diferença de, como nós já lemos lá, de santificação e de santidade. A santificação, ela é o processo de ser tornado santo, enquanto a santidade é a condição final de ser santo, ou seja, o resultado deste processo. Então podemos entender aqui que a santificação envolve uma separação e consagração a Deus diariamente, ao longo de toda a nossa vida, enquanto a santidade é o estado de pureza e perfeição alcançado por este processo, amém? Nós ainda estaremos aqui trazendo aos irmãos, então, a parte aqui do primeiro tópico da nossa lição de hoje. E o primeiro tópico, como citei aos irmãos, ele tem os seus subtópicos. E o primeiro subtópico, comprado e selado. Aqui podemos entender que assim como o espírito e a alma e o corpo, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. O autor da revista, ele traz-nos aqui o exemplo, de como nós podemos, entender que o nosso corpo, ele é templo e santuário do Espírito Santo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. E ali, depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração. Então, como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro, entregando-nos a Ele todos os dias. Olha só o que Paulo ensina em Efésios capítulo 1, no versículo de número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aí quero fazer aqui menção também, até o versículo de número 8, que ele faz abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Podemos ainda trazer nesse conceito aqui, irmãos, 1 de Pedro capítulo 1, no versículo de número 15, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Bom, caminhando aqui para o segundo subtópico, irmãos, temos uma pergunta: não sabeis vós? Olha só, a pergunta retórica, ou seja, aquela que cada um responde a si mesmo, feita por apóstolo Paulo aos Coríntios, indica que apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Ali, eles eram imaturos e carnais, por isso haviam tanto pecados entre eles. E nós podemos entender que discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de maturidade e carnalidade, inclusive aquelas relativas ao nosso vestuário. Tanto na mulher quanto no homem, não deve ser o quê? Negligente, não deve ser o quê? Fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de cobiça, de tentação. Por quê? Porque o padrão moral de Deus, ele é muito mais elevado do que o nosso. Olha lá Gênesis capítulo 3, no verso 21, pós-queda ali, quando Adão e Eva percebeu que estavam nus. Olha o que Deus fez, E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus fez o quê? Tanto a Adão quanto a Eva túnicas de peles e os vestiu quando eles notaram que eles estavam ali nus. E ainda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, ele vem nos dizendo que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou com vestidos preciosos. Tudo tem que ser o que, irmãos? Feito no nosso corpo de maneira equilibrada, de maneira de maneira que leve-nos a cada dia mais a este processo de santificação, para atingirmos o que? Santidade diante do nosso Deus, inclusive com aquilo que nós estamos vestindo, o nosso vestuário, amém? O subtópico de número 3, ele traz propriedade e domínio. Aqui, se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sob o seu domínio. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente o que? A santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, só resta uma coisa: o que?
o arrependimento sincero, a confissão que conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração. Podemos trazer aqui também algumas referências bíblicas aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ainda, lá o salmista no Salmo 32, do verso 1 ao 5, ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Em relação aqui a sofrimentos que pode trazer aqui, o que? Quando nós não nos colocamos sobre o domínio do Espírito Santo. O verso 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus olhos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Tiago ainda, capítulo 5, verso 16, vem dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E um texto que gosto muito lá em Provérbios capítulo 28, no verso de número 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Temos como resumo para este tópico de número 1, o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Amém? Aqui, para fixarmos o conhecimento a respeito do tópico 1 que nós estudamos, temos duas questões. Qual a diferença da condição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Aí, o autor da revista nos traz a resposta. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. Ainda uma segunda questão, qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito? Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, nós temos o corpo como tabernáculo. Primeiro subtópico, portador da presença. Aqui, nosso corpo é portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Algumas referências bíblicas para embasar o contexto aqui, Romanos capítulo 8, no verso de número 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ainda o mesmo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? E nós ainda podemos trazer como parte aqui de ensinamento neste contexto, lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, nós temos a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo habitando em nós. E no segundo subtópico, nós vamos ver uma analogia entre o tabernáculo e essa tricotomia, e também trazer novamente o conceito de tricotomia. Então, nesse segundo subtópico, a analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, ou seja, a composição em três partes. Nós vimos na aula anterior: espírito, alma e corpo, e ainda podemos embasar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo de número 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos composição, né, em 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Ainda, ó, trazendo essa analogia, o tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto; segundo, o lugar santo, né? O terceiro, o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado por apenas um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito, explicada na palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, no versículo de número 12. Então aqui, ó, para explicar essa analogia, quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Então, ó, assim é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Enche-nos e em integridade, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Olha lá Efésios capítulo 5, no versículo de número 18. Ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, né, ou contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ainda podemos trazer aqui, neste conceito, que isso, né, se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, amém? Né? Caminhando aqui para o terceiro subtópico, nós temos um tabernáculo guiado. Uma outra lição que é espiritual, que extraímos da metáfora do tabernáculo e a importância é ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Ser sensível ao Espírito Santo nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Podemos trazer aqui algumas referências bíblicas de que é o Espírito Santo que nos guia. Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João capítulo 16, no verso 13, traz-nos: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Temos como resumo para este tópico de número 2. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo, como trouxe aqui várias referências bíblicas aos irmãos. Para fixarmos o conhecimento, né, do tópico de número 2, né, que acabamos de estudar, nós temos aqui uma questão, né, a trazer aos irmãos. Ó. O que e como a analogia entre o corpo e o tabernáculo reforça? A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Caminhando agora para o último tópico da nossa lição de hoje, o tópico de número 3, cuidando do templo do Espírito, ou seja, cuidando do nosso corpo. Primeiro subtópico, fugir da prostituição. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Vamos entender esse conceito. Ó. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. Por quê? Porque tudo começa no quê? Nos nossos olhos. O que nós estamos vendo, né? Isso vai determinar se o nosso corpo ele está na luz ou ele está nas trevas. Olha lá o que nós podemos ler aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 23. Ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem nos ensinando aqui, ó. Tudo começa aqui, irmãos, pelo que nós estamos, o que? Vendo a prostituição, né? A pornografia, como nós trouxemos aqui, ó, ela está o que? Ela já se tornou, né, um vício, né, uma situação assim que às vezes a pessoa já não consegue, né, controlar. Porque o que é o vício? O vício é aquilo que você cria como hábito, né? E assim, pejorativamente falando aqui, ele vai o quê? Te afastando, né, da presença do nosso Deus. E ainda podemos trazer, ó, que o conselho do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 22, ó,
tende-vos de toda a aparência do mal, ou seja, afasta-te de toda a aparência do mal. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Olha o que é preciso. É preciso apresentar os nossos membros, os membros do nosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, no verso 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como por exemplo, jejum, oração, o que mais? Estudo da palavra do Senhor, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito Santo de Deus em nosso interior. Olha que ainda o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 12 e ao verso 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Caminhando para o terceiro subtópico, temos disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Gálatas, capítulo de número 5, no verso 21, nós vemos ali o que? As obras da carne. E dentre estas obras da carne está o que? A glutonaria, que é aquele que come demais. Tudo tem que ser feito o que? Com equilíbrio. E além da alimentação, o aspecto, outro aspecto que podemos estar cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo é o que? É a parte do descanso, ou seja, do sono. Olha o que o salmista nos traz lá no Salmo 127, no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o que? O sono. E podemos ainda trazer aqui um outro aspecto, de como podemos cuidar do nosso corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus. É o que? É a parte de exercícios físicos, que também são importantes cuidados para o corpo e para a mente. Amém? Temos como resumo deste tópico de número 3, cuidar do corpo como santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E aqui também nós temos algumas questões para estar aqui trazendo aos irmãos para a fixação do conhecimento deste tópico de número 3. Uma questão, a quarta questão do nosso revisando o conteúdo. Qual o papel do corpo nas disciplinas espirituais? Por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como citei aos irmãos, o jejum, a oração e o estudo da palavra do Senhor. E quinta e última questão, para estarmos fixando o conhecimento. Quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual delas? Nós acabamos de ver aqui, o qual, além da nossa alimentação, de termos uma boa alimentação, o sono também e exercícios físicos, amém? Caminhando aqui então para a parte de conclusão da nossa lição de hoje, o corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir ao nosso Deus. Então, que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito Santo. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema a alma. Nessa lição nós destacamos e enfatizamos o corpo como templo do Espírito Santo. Na aula de número 5, na lição de número 5, estaremos estudando a alma, a natureza imaterial do ser humano. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, que Ele também esteja abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?